A religião, ao longo da história, tem sido uma força poderosa e controversa na vida humana. Desde as cavernas primitivas, onde os primeiros homens pintavam nas paredes símbolos de seus deuses, até os grandes templos e catedrais que dominam as paisagens urbanas, a religião tem moldado civilizações, inspirado arte e literatura e guiado a moralidade de bilhões. A religião é uma força que tanto une quanto divide, proporcionando uma base para a identidade cultural e a moralidade, ao mesmo tempo que serve como um ponto de tensão e conflito. Mas a religião é realmente uma força do bem? Ou, como argumentam alguns, ela apenas serve para aprisionar a mente e o espírito humanos? A resposta a essa pergunta é complexa e multifacetada, envolvendo séculos de filosofia, teologia e história. Os defensores da religião frequentemente argumentam que ela oferece um sentido de propósito e significado que é essencial para a experiência humana. Para filósofos como São Tomás de Aquino, a religião é a conexão entre o ser humano e o divino, uma ponte que eleva a humanidade além do mundano. Através da fé, muitos encontram consolo em tempos de sofrimento, esperança em momentos de desespero e um senso de comunidade que une indivíduos em torno de valores compartilhados. Para essas pessoas, a religião não apenas fornece respostas para as questões existenciais, mas também cria um espaço para a expressão de uma espiritualidade profunda. Por outro lado, críticos como Friedrich Nietzsche enxergam a religião como uma força opressiva que impede o verdadeiro desenvolvimento do potencial humano. Nietzsche argumentava que a religião, especialmente o cristianismo, promovia uma moralidade de escravos, sufocando a vontade de poder e a criatividade individual. Para ele, a religião era uma forma de controle, uma maneira de manter as massas subjugadas e submissas, ao prometer recompensas na vida após a morte em troca de obediência e conformidade na vida presente. Essa crítica sugere que a religião pode limitar o crescimento pessoal e a autonomia. Karl Marx, outro crítico feroz da religião, a descreveu como o ópio do povo. Para Marx, a religião era uma ilusão que distraía as pessoas das injustiças do mundo real. Ele acreditava que a religião servia aos interesses das classes dominantes, mantendo as massas contentes com promessas de uma vida melhor após a morte, enquanto suportavam condições de vida miseráveis no presente. A crítica de Marx destaca a potencial utilização da religião como uma ferramenta de opressão social e econômica, perpetuando desigualdades e injustiças. Contudo, é inegável que a religião também tem sido uma força para o bem em muitos contextos. A caridade cristã, o conceito budista de compaixão e o princípio islâmico de zakat, caridade, têm inspirado incontáveis atos de bondade e filantropia. Organizações religiosas estão frequentemente na linha de frente de esforços humanitários, oferecendo ajuda em desastres naturais, combatendo a pobreza e defendendo os direitos humanos. Esse aspecto benevolente da religião mostra seu potencial de promover a justiça social e o cuidado com o próximo. O impacto da religião na moralidade também é um ponto de debate. Para muitos, a religião oferece um conjunto claro de regras e diretrizes que ajudam a distinguir o certo do errado. Immanuel Kant, por exemplo, via a religião como uma base para a moralidade racional. Ele acreditava que os princípios religiosos podiam ser interpretados como imperativos categóricos, proporcionando uma fundação sólida para a ética. Segundo Kant, a religião contribui para a construção de uma moralidade universal, guiada pela razão e pela fé. Por outro lado, críticos argumentam que a moralidade não precisa de uma base religiosa. Filósofos como John Stuart Mill defendem que a moralidade pode ser baseada na razão e na busca pelo maior bem para o maior número de pessoas. De acordo com essa visão, a religião não é necessária para a moralidade. Ao contrário, ela pode até mesmo distorcer a moralidade
ao impor regras arbitrárias e dogmáticas. Mill sugere que a ética secular e racional pode ser mais inclusiva e adaptável às necessidades e circunstâncias da humanidade. A religião também pode ser uma fonte de divisão e conflito. Guerras religiosas têm sido travadas ao longo dos séculos, desde as cruzadas até os conflitos contemporâneos no Oriente Médio. A intolerância religiosa e o extremismo continuam a ser ameaças reais à paz e à coesão social. Richard Dawkins, em seu livro Deus, um delírio, argumenta que a fé religiosa pode levar a um pensamento dogmático e irracional, alimentando o fanatismo e a violência. Dawkins vê a religião como uma força que divide, ao invés de unir, e que pode incentivar atitudes prejudiciais e intolerantes. No entanto, também é verdade que a religião pode ser uma força poderosa para a paz e a reconciliação. Líderes religiosos como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. usaram sua fé para promover a justiça social e a não-violência. Para esses líderes, a religião era uma fonte de inspiração e força moral na luta contra a opressão e a desigualdade. Eles demonstraram que a fé pode ser um alicerce para a mudança positiva e a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. A religião também desempenha um papel crucial na formação da identidade cultural. Para muitas comunidades, a religião é uma parte fundamental de sua herança e tradição. Ela fornece um senso de continuidade com o passado e uma conexão com algo maior do que o indivíduo. Esse aspecto cultural da religião pode ser tanto uma fonte de orgulho quanto de exclusão, dependendo de como é interpretado e praticado. A preservação e a transmissão de valores e rituais religiosos são essenciais para a coesão social e a identidade coletiva. Filósofos contemporâneos continuam a debater o papel da religião na sociedade moderna. Jürgen Habermas, por exemplo, reconhece a importância da religião no diálogo público, argumentando que as perspectivas religiosas podem contribuir para o discurso democrático. Ao mesmo tempo, ele defende que a religião deve ser aberta ao escrutínio crítico e à razão. Habermas propõe que a religião pode enriquecer o debate público e fornecer insights valiosos, desde que se engaje com a racionalidade e a pluralidade. Outro ponto importante é o impacto psicológico da religião. Para muitos, a fé oferece um suporte emocional e mental, ajudando a lidar com o estresse, a ansiedade e a incerteza. Estudos têm mostrado que a prática religiosa pode estar associada a melhores resultados de saúde mental, embora essa relação seja complexa e influenciada por muitos fatores. A religião pode fornecer um senso de pertencimento e significado, que são cruciais para o bem-estar psicológico. Entretanto, a religião também pode ser uma fonte de culpa e medo. Doutrinas que enfatizam o pecado e a punição podem gerar ansiedade e sentimentos de inadequação. Para alguns, a pressão para conformar-se às expectativas religiosas pode ser esmagadora, levando a conflitos internos e até mesmo à alienação. Essa dimensão da religião, que pode ser psicologicamente opressiva, é um aspecto importante a ser considerado. O papel da religião na educação também é controverso. Enquanto alguns argumentam que a educação religiosa é essencial para transmitir valores e tradições culturais, outros veem a doutrinação religiosa como uma forma de limitar o pensamento crítico e a liberdade intelectual. Este é um debate particularmente acirrado em sociedades secularizadas, onde a separação entre religião e Estado é valorizada. A questão é como equilibrar a transmissão de valores religiosos com a promoção de uma educação crítica e inclusiva. A ciência e a religião têm uma relação complexa. Em alguns períodos da história, elas estiveram em conflito, como no caso do julgamento de Galileu. Em outros momentos, elas coexistiram e se complementaram. A visão de Stephen Jay Gould de que ciência e religião representam magistérios não interferentes
sugere que elas podem coexistir, cada uma em seu próprio domínio. A ciência trata do mundo natural e da busca pelo conhecimento empírico, enquanto a religião lida com questões de significado e propósito. As novas formas de espiritualidade e religião também estão moldando o debate. O surgimento de movimentos espirituais contemporâneos, que frequentemente combinam elementos de várias tradições religiosas e práticas New Age, refletem uma busca por significado que transcende as religiões tradicionais. Essas novas formas de espiritualidade muitas vezes enfatizam a experiência pessoal e a conexão direta com o divino, em vez da adesão a dogmas específicos. Elas mostram que a busca espiritual é uma constante na experiência humana, mesmo em um mundo secularizado. Os avanços tecnológicos também estão impactando a religião. As mídias sociais e as plataformas digitais permitem que as comunidades religiosas se conectem de maneiras novas e inesperadas, espalhando suas mensagens e atraindo novos seguidores. Ao mesmo tempo, a tecnologia pode desafiar as tradições religiosas, ao oferecer novas formas de pensar sobre o humano e o divino. A intersecção entre religião e tecnologia é um campo em rápida evolução, que levanta questões sobre a natureza da fé e da espiritualidade na era digital. A relação entre religião e política é outra área de intenso debate. Em muitos países, a religião desempenha um papel central na formação das políticas públicas e na definição da identidade nacional. Em outros, a separação entre igreja e Estado é rigorosamente mantida. O papel da religião na esfera pública é um tema que suscita paixões e controvérsias, especialmente em questões como direitos reprodutivos, casamento entre pessoas do mesmo sexo e liberdade religiosa. A interação entre religião e política pode ser tanto construtiva quanto conflitante, dependendo do contexto. O futuro da religião é uma questão em aberto. Alguns preveem um declínio contínuo da religiosidade à medida que a ciência e a secularização avançam. Outros acreditam que a religião se adaptará e continuará a desempenhar um papel vital na sociedade, talvez de formas novas e inesperadas. A questão permanece: a religião é uma força libertadora ou aprisionadora? A resposta, talvez, esteja na maneira como cada indivíduo e sociedade escolhe viver e interpretar sua fé. A religião pode ser uma fonte de grande bem ou de grande mal, dependendo de como é praticada e entendida. A verdadeira questão é se estamos dispostos a explorar essas nuances e buscar um equilíbrio que honre tanto a razão quanto a fé. A complexidade da religião reflete a complexidade da própria condição humana, com suas buscas, seus conflitos e suas aspirações. Uma provocação final. E você? Como escolhe viver a sua fé? Será que a religião é a chave para a liberdade espiritual ou uma corrente que nos prende? A resposta, afinal, talvez esteja dentro de cada um de nós. Ao final desta reflexão, cabe a cada indivíduo considerar como a religião influencia sua vida e a sociedade, e qual é o papel que deseja que ela desempenhe em seu próprio caminho. Obrigado pela atenção e até a próxima.